vou começar a minha entrevista com o prefeito Paulo Garcia perguntando: o senhor votou em quem para prefeito na eleição desse segundo turno? Eu votei de acordo com minha consciência. Eu penso que nós que lutamos tanto pela democracia não deveríamos nos abster, nos tornar ausente de um momento rico da democracia, que é o exercício do voto, e naturalmente escolhi um dos dois candidatos. O senhor não vai dizer para quem o senhor votou? Não, essa é uma razão, uma das benesses do voto secreto. Quando o voto é secreto, você não tem que torná-lo público. Naturalmente, se eu tivesse alguém que pertencesse ao meu grupo político, eu o anunciaria com o maior prazer. Mas esse não era o caso. Todos os dois foram adversários do nosso projeto desde o início, mas eu fiz uma escolha daquele que eu acredito que seria melhor para a cidade de Goiânia. Eu me lembro, no começo desse ano, numa conversa com o senhor aqui no Palácio, o senhor me disse que faria o sucessor, o seu sucessor. O que deu errado? Jackson, eu acho que é notório. Eu acho que é de conhecimento público, é de conhecimento nacional. O massacre pelo qual passou o meu partido, o massacre pelo qual passam as forças ditas de esquerda no Brasil, é algo historicamente jamais visto. Portanto, se você fizer uma análise global dos resultados eleitorais no país, você vai ver que todos nós que pertencemos a essas agremiações políticas não tivemos resultados eleitorais positivos. Quem pesou mais na derrota? O PT, a candidata Adriana Corsi ou a administração de Paulo Garcia? Eu acho ou somando tudo? Eu acho que um conjunto, mas não há dúvida que a sigla do PT hoje é uma sigla maculada injustamente no país. Que haverá de, no futuro próximo, mostrar tudo aquilo que produziu pela igualdade social, na criação de empregos, na busca de habitação e na defesa da classe trabalhadora, e será, obviamente, reconhecido. A história sempre faz justiça àqueles que trabalham de forma idônea. Como o senhor interpreta a vitória de Iris Rezende? Desejo das urnas. Ele já foi seu aliado, que hoje não é mais. O senhor estaria disposto a abrir as portas da prefeitura para que ele acompanhe e saiba de toda a realidade da administração municipal? Naturalmente, eu sou uma pessoa civilizada. Ontem mesmo, no final da noite, após o conhecimento dos resultados, eu tenho o seu telefone pessoal, eu liguei para ele por diversas vezes, ele não me atendeu, muito provavelmente estava comemorando o resultado. Em uma das vezes, um dos seus assessores me afirmou que ele estava em coletiva e que retornaria, mas não retornou. Como não conseguiu contato direto, deixei uma mensagem em seu telefone, parabenizando pela vitória, desejando a ele uma administração profícua, que Deus o abençoe nesse próximo período, e também pelo Twitter, publicamente, o parabenizei pela vitória. Prefeito, a gente ouve nos meios políticos comentários que ressaltam que Paulo Garcia não roubou e é um político íntegro, mas dizem que o senhor não é gestor. Como é que o senhor vê essa ideia plantada nos meios políticos? Bom, que eu não roubei, você pode ter certeza disso. Eu saí da prefeitura... E nem deixou roubar? Que eu saiba, não. Eu saí da prefeitura mais pobre do que entrei. Porque se eu tivesse continuado na minha vida profissional, eu sou neurocirurgião, muito provavelmente eu teria oferido resultados financeiros muito maiores do que o salário que eu recebo como prefeito, que é um dos menores salários de prefeitos de capital do país, e até no estado de Goiás nós temos prefeituras com menor população, onde a remuneração do prefeito é maior. Agora, eu fui um grande gestor e a história fará jus. Eu fiz mais do que qualquer outro administrador que me antecedeu. Eu posso te dar alguns exemplos. Por que então essa baixa aceitação nas pesquisas da administração do senhor? Uma conjuntura que vivenciamos, muito complexa de ser superada. Conjuntura econômica muito complexa, muito difícil. Falta dinheiro em quase todos os municípios, que é o local onde as pessoas vivem. Uma conturbação política que eu só me lembro de ter visto em períodos pré-revolução, pré-ditadura. Um verdadeiro desencanto da sociedade com gestores públicos
sem analisar individualmente quem são eles ou quem são elas. E naturalmente eu fiz muito pouca propaganda. Eu preferi gastar o dinheiro da propaganda com realização de obras e projetos. Paulo Garcia e Iris Rezende já caminharam juntos aqui no Paço Municipal. Hoje o senhor conversa com Marconi Perillo. O senhor estaria mais próximo de quem? De Iris ou de Marconi? Eu estou sempre mais próximo daquele que deseja o mesmo que eu desejo e daquele que deseja estar ao meu lado. Naturalmente, as alianças políticas, elas são muito próximas, se eu puder utilizar de uma metáfora, de uma relação pessoal, de um casamento. Quando um não quer, dois não casam. Prefeito, o senhor vai continuar na política e no PT? Eu estou preparado para isso. Agora, o futuro é muito complexo. Eu sempre afirmo que fazer projeções, fazer ilações, tentativa de premonições, principalmente na vida pública, na vida política, é muito complexo. Porque o dia de amanhã ninguém sabe exatamente como será. Mas eu sou o mesmo desde que comecei na vida pública. Nunca mudei de partido, nunca mudei de comportamento, sempre trabalhei com transparência, com idoneidade, com seriedade. Prefeito, ninguém sabe, ou nunca foi proclamado de uma maneira assim, vamos dizer, tete a tete, qual foi a causa do rompimento do PT com o PMDB em Goiânia? Isso precisa ser perguntado ao PMDB, porque na verdade, até o dia de hoje... O culpado maior foi o PMDB, na opinião do senhor? Não é o culpado maior, é o único. Até no dia de hoje, eu tenho vários auxiliares e auxiliares qualificados, preparados, nos quais eu tenho total confiança, que são egressos das lides do PMDB. O meu procurador veio do PMDB. O meu secretário de saúde veio do PMDB. Um vereador eleito só se afastou da minha administração, o André Azeredo, para ser candidato. Era do PMDB até poucos dias. O pai do deputado Bruno Peixoto e do vereador Wellington Peixoto foi meu secretário até poucos dias. E eu tenho inúmeros outros auxiliares de primeiro e nos escalões subsequentes que são filiados ao PMDB. A decisão de se afastar de nós foi do PMDB, não foi nossa. Iris Rezende disse que o descontrole administrativo da Prefeitura de Goiânia começou depois que o senhor mexeu na equipe que ele deixou no segundo mandato dele. Quando eu deixei a prefeitura, eu tinha sido eleito no primeiro turno da minha reeleição, viu? 70 e tantos, quase 80% dos votos, fui reeleito. Daí a 1 ano e 3 meses, eu deixando a prefeitura para ser candidato a governador, atendendo um apelo do meu partido, que foi a prefeitura, me fez até me emocionar. Bem, mas entreguei para o vice. Ele continuou com a minha equipe. Primeiro ano, ninguém notou diferença. Segundo ano, ninguém notou diferença. Terceiro ano, ele foi reeleito no primeiro turno, prefeito. Foi só ele trocar a equipe. Aí ele foi reeleito, ele constituiu a sua equipe. E virou o que está aí. Até o término do segundo mandato foi tudo bem. Quando houve a eleição do senhor e, consequência, e relato dele, houve uma mudança na equipe, que foi que as coisas desandaram na prefeitura. O senhor concorda com essas críticas? Vou te fazer uma afirmação contundente. Olhando para você que nos assiste, eu vou entregar a administração da cidade de Goiânia extremamente melhor, mais preparada, mais moderna, do ponto de vista administrativo, organizada, do que a recebi. Qual seria o grande legado que o senhor deixa, na opinião do senhor, resumidamente? Qual foi, vamos dizer assim, o legado que a cidade... Na área da saúde, o Hospital da Mulher da região sul, que eu construí do primeiro tijolo ao último equipamento, é um grande legado. As UPAs, as novas unidades de saúde, os centros de atendimento psicossocial, são legados irreversíveis. Na área da mobilidade, ninguém falava em desenvolvimento sustentável com qualidade de vida antes de mim. Eu comecei a falar isso lá em 2012. Depois virou programa até de candidatos à presidência da República. Naquela época me rotularam de lunático, de doido, que o povo não ia compreender o que era isso. Eu vou te dar um exemplo. Quem foi que implantou os corredores, e mesmo assim com resistência, que hoje são de sucesso total,
na T63, na 85, no corredor universitário, na T7. Corredores com calçadas acessíveis, permeáveis. E quem foi que implantou o plano cicloviário de Goiânia? 100 quilômetros de ciclovias na cidade de Goiânia. Hoje o cicloativismo é moda. E eu posso falar um monte de coisa. Quem requalificou a Praça Cívica, que era um estacionamento horroroso a céu aberto, hoje é um ponto turístico. Prefeito, para fechar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, uma pergunta que não pode faltar. Qual foi o fato que marcou a vida do homem ou do prefeito Paulo Garcia? Ou do médico Paulo Garcia? A alegria de ser prefeito de Goiânia. Eu saio com a consciência tranquila. Eu tenho certeza que Deus me deu mais do que eu merecia. Você nascer numa cidade e ter o mandato contínuo mais longo da sua história, como eu vou ter, de 6 anos e 9 meses. Realizar mais de 75% do plano de governo que você propôs na última eleição de 2012. Andar na rua, ser abraçado e as pessoas pedirem para tirar foto com você, isso é uma alegria imensurável. Isso ninguém pode tirar de mim. Só quem sentar nessa cadeira e ficar mais tempo do que eu e realizar mais do que eu realizei. Não vai ser fácil. Prefeito, muito obrigado pela entrevista e sucesso nos seus próximos passos. Eu que agradeço. Eu não vou nem te desejar sucesso, porque é redundância. Você faz sucesso há várias dezenas de anos, né? Obrigado. Você é um dos jornalistas de maior sucesso pelo seu trabalho sério que você realiza, não é? Obrigado. Agradeço muito a gentileza da sua entrevista e peço que Deus continue nos abençoando. Espero que o meu sucessor tenha capacidade para continuar administrando essa cidade da melhor maneira possível. Eu nunca desejei insucesso de ninguém para crescer. Cada um cresce pelas suas virtudes. E os defeitos que cada um, porventura, tenha, eu os deixo de lado. Eu prefiro observar as suas virtudes, porque com as suas virtudes eu aprendo mais. Foi assim que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai, e não vou mudar. Eu tenho uma fé inabalável. Eu tenho uma fé inabalável.